Muito bom dia, irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, voltamos para estudarmos juntos a Palavra de Deus, agora com um novo tema geral. Nós terminamos domingo passado o nosso tema que era Pessoas como Nós, vislumbrando alguns personagens marcantes do Velho Testamento que falam conosco até os dias de hoje. E nesse domingo agora nós estamos dando início a um novo tema. Nós vamos nos basear no Novo Testamento e o tema geral é Vivendo no Amor de Deus, estudo nas cartas de João. Estamos nos baseando na revista da editora Cristã Evangélica, a qual eu recomendo, deixo o link aqui se vocês quiserem adquirir as revistas dessa editora, especialmente essa, Vivendo no Amor de Deus. Será maravilhoso você poder acompanhar aí de casa na sua revista. Mas nós vamos estudar as cartas do apóstolo João. Que privilégio, né? Voltarmos àqueles escritos de João, nos situarmos neles e vermos o que Deus tem para falar conosco ainda hoje. E como sempre, nós vamos orar pedindo a bênção de Deus para o nosso estudo. Vamos orar? Deus, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. E em nome de Jesus, nós queremos te agradecer a semana de bênçãos que nós tivemos e dizer ao Senhor que estamos realmente gratos pelo privilégio de estudar a tua palavra. Fale aos corações que buscam esse vídeo no interesse de aprender mais, de ser edificado, de ser enriquecido. Por isso, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, fala conosco hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Neste domingo, queridos irmãos, a nossa lição número 1 se chama Um Encontro com o Discípulo Amado. E o nosso texto básico se encontra no Evangelho de João, no capítulo 21, dos versículos 20 a 25. Daqui a pouquinho nós vamos ler esse texto juntos. O nosso versículo-chave se encontra na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 5, e diz o seguinte: aquele que guarda a sua palavra, verdadeiramente o amor de Deus é nele aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos nele. Que versículo maravilhoso, saído da pena desse discípulo amado, desse apóstolo João. Então eu te convido para ler comigo o texto básico que se encontra então lá no Evangelho de João 21, de 20 a 25, e diz o seguinte: E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também ao seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e que será deste? Disse Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas, e estas coisas escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, suponho que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém.
Repetindo então, nosso tema geral é vivendo no amor de Deus e estudando as cartas do apóstolo João. E como nós vamos hoje fazer o nosso primeiro estudo, um encontro com o discípulo amado, nós já lemos o texto base e o versículo-chave. Hoje nós vamos destacar a figura deste apóstolo que se tornou e passou a integrar o grupo mais íntimo da vivência com Jesus. Ele ficou conhecido como o apóstolo do amor. Mas será que ele foi sempre assim? É bom, antes de estudar as 3 cartas escritas por ele, descobrir algo da sua vida e a transformação que ocorreu nele através da vivência com Cristo, através do Evangelho. Então, como seriam seus pais? Como seria o seu lar? Como se deu esse encontro com Jesus? Nós vamos ver agora, né? Quem era João, o apóstolo do amor? Por que ele ficou conhecido como apóstolo do amor? Será que ele sempre foi amoroso, como aparece nas suas cartas? E se não foi, o que teria acontecido para essa transformação? Né? Isso é que nós vamos refletir neste domingo. Como era a vida familiar de João? João era filho de Zebedeu, provavelmente o mais novo, porque sempre que são citados os dois, a não ser nos escritos de Lucas, ele é mencionado sempre depois de Tiago. Tiago e João, supondo então que ele fosse o mais novo. Parece que o nome da sua mãe era Salomé, quando compararmos Marcos 16 com Mateus 27, porque a terceira mulher que acompanhava as 2 Marias ao túmulo era chamada Salomé pelo escritor, pelo evangelista Marcos, e a mulher de Zebedeu pelo evangelista Mateus. Então, por inferência, Salomé parece ser uma irmã da mãe de Jesus. Conforme João 19, 25, 4 mulheres são mencionadas, as 2 Marias, já citadas por Marcos e Mateus, e a mãe de Jesus e a irmã dela. Então, se for correto esse entendimento, João o apóstolo era primo de Jesus, por parte de mãe. Por isso foi muito natural que, naquele momento na cruz, o Salvador entregasse sua mãe aos cuidados de João. Eles eram praticamente da mesma família, ou eram da mesma família. E como seria o lar de João? O lar de João possivelmente fosse da classe média para cima, porque o pai de João era um pescador, tinha empregados, conforme Marcos 1, 20. E Salomé era uma das mulheres que prestavam assistência a Jesus com seus bens, conforme registrado por Lucas 8 e Marcos 15. Então, supostamente, João vivesse num lar financeiramente da classe média para cima. Como se deu, então, o seu encontro com Jesus? Como essas coisas aconteceram? Antes de ser discípulo de Jesus, João foi discípulo de João Batista. Que nós fiquemos muito atentos para não confundirmos os 2 personagens, João Batista foi aquele que batizou Jesus. E o apóstolo João, não, ele é discípulo de João Batista e depois passa a ser discípulo de Jesus. Em João 1, 35 e 37 é mencionado que 2 discípulos de João Batista passaram a seguir a Jesus. Um deles era o André, em João 1, 40. E o outro, acredita-se que fosse João. Era próprio de João não mencionar seu nome. Ele nem se identificou como discípulo amado. Vale lembrar que os 12 apóstolos foram homens que andaram com Jesus, começando lá no batismo de João, conforme Atos 1, 21 a 22. Portanto, ele era um homem temente a Deus e que aguardava ansiosamente a vinda do Messias. Ele participou dessa expectativa, da vinda do Messias. Ele devia ter no seu coração aquela esperança, E uma coisa muito interessante que aconteceu foi que um dia passava perto de João e André um homem que João Batista descreveu como o Cordeiro de Deus. Quase todas as pessoas se lembram, os estudiosos da Bíblia, quando João menciona, eis o Cordeiro de Deus. E assim João e André encontrou o esperado Messias, o Cristo de Deus. Esse foi o seu primeiro encontro com Jesus. Algum tempo depois, quando Jesus já estava caminhando junto ao mar da Galileia, ele viu João com o pai e seu irmão num barco, consertando as redes, e chamou os 2 para segui-lo. João com Tiago imediatamente deixou seu trabalho de pescador e se tornou discípulo de Jesus.
Mais tarde, o João foi convocado para ser apóstolo, que significa enviado, e começou então a fazer parte do colégio apostólico dos 12 apóstolos de Jesus. Nós vamos falar um pouco sobre o temperamento de João, seu temperamento difícil. Eu creio que para cada um de nós aqui seja difícil fazer esse tipo de alusão ao apóstolo João. É tão fácil esquecer que João, discípulo do amor, possuía um temperamento difícil, mas ele tinha algumas arestas que precisavam ser aplanadas pelo Senhor. A história dele mostra o poder do Evangelho para mudar vidas. Provavelmente João tivesse um temperamento explosivo. Lá em Marcos 3,17, conta que Jesus deu a João e seu irmão o apelido de Boanerges, que significa filhos do trovão, por causa do temperamento exaltado e indisciplinado. No Novo Dicionário da Bíblia diz assim, como galileus impetuosos, cujo zelo não era disciplinado e algumas vezes até mal orientado. Então, tanto João quanto seu irmão Tiago tinham um temperamento explosivo. Daí, Jesus colocar o apelido neles, né, de João Boanerges e Tiago Boanerges, como se fosse talvez uma brincadeira, né, para realçar o temperamento dos dois. Também ele tinha um temperamento ambicioso. Segundo Marcos 10, 35, 40, há um pedido que ele e seu irmão fizeram em Jesus, incentivado pela mãe deles, né, encorajado, para que lhes fosse permitido se assentarem em lugares de privilégio especial quando Jesus entrasse no seu reino, o que mostra uma falta de discernimento a respeito da verdadeira natureza da soberania de Cristo. E aí onde Jesus responde para eles, vocês nem sabem o que vocês estão pedindo, né? Então eles tinham a opção de sentar-se uma à direita, outra à esquerda de Jesus no seu reino. Também João teria o temperamento intolerante, conforme narrado lá em Marcos 9, de 38 a 41, quando o evangelista narra, João chega para Jesus contando, né, que ele viu um homem que expulsava demônios em nome de Cristo e não fazia parte do grupo deles, não faz parte do nosso grupo, então eu fui lá e proibi ele de fazer isso, né? João foi repreendido pelo mestre por causa dessa sua intolerância, e quando o Senhor fala com ele, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. João, quem não é contra nós é por nós. E ali João aprende uma maravilhosa lição. Tinha também um temperamento vingativo. Lá em Lucas 9, de 51 a 56, esse espírito de vingança é visto pela sua indignação depois que uma vila de samaritanos desprezou o seu mestre, recusando-se a deixá-lo entrar nela. Jesus lhe ensinou a sua natureza misericordiosa, compassiva, né? Essas características da sua missão salvadora. Ele diz assim em Mateus 11, 29, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Como João aprendeu lições preciosas vindas do seu mestre, e a vida desse rude pescador foi transformada. A transformação na vida de João mostra que ninguém tem temperamento tão difícil que não possa ser mudado por Jesus. Sei que tenho um gênio difícil, sou assim mesmo, é o meu jeito, eu não vou mudar. Não, você não vai mudar a sua vida, mas Jesus pode mudá-la. Basta você se submeter ao senhorio de Cristo, imitar o exemplo de Cristo, e a sua vida vai mudar. Vamos falar um pouco da vivência de João com Jesus. Durante 3 anos, João viveu na companhia de Jesus. E em 3 ocasiões importantes do ministério de Jesus, João é mencionado na companhia do seu irmão Tiago e de Simão Pedro, à exclusão dos outros apóstolos, conforme eu mencionei anteriormente. Esses 3 e Jesus, né, formavam um grupo íntimo. E houve ocasião em que eles estavam só eles a convite de Jesus. Por exemplo, na ressurreição da filha de Jairo, registrada em Marcos 5, 37, na transfiguração, registrada em Marcos 9, 2,
e no jardim do Getsêmani, em Marcos 14, 33. E João, junto com Pedro, que foi enviado por Jesus para fazer os preparativos para a refeição da última Páscoa. Eles gozavam de uma intimidade maior com o Senhor Jesus. João, ele não é mencionado por nome no quarto evangelho, mas é quase certo que o discípulo chamado a quem ele amava e que se reclinou próximo ao peito de Jesus na última ceia era o apóstolo João. Ele foi o encarregado de cuidar de Maria, mãe de Jesus, como eu mencionei também anteriormente. Foi ele quem correu juntamente com Pedro para o túmulo e foi o primeiro a ver o significado dos lençóis desarrumados e sem o corpo dentro. Finalmente, ele estava presente quando Cristo ressurreto se revelou perto do mar de Tiberíades, lá em João 21:2. Esse foi o apóstolo que escreveu o quarto evangelho, o Evangelho segundo São João. Como foi, então, o ministério apostólico de João? Após a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus, juntamente com o Pedro, com quem permaneceu intimamente ligado, ele demonstrou muita coragem na atividade de proclamar o Evangelho no templo e no sinédrio, enfrentando toda a fúria das autoridades judaicas, que os reputavam como homens iletrados e incultos, conforme está registrado lá em Atos 4 e Atos 5. E consta nos registros de Atos que durante vários anos João foi um dos líderes da igreja em Jerusalém, mencionado isso também em Gálatas 2:9. E ele participou da imposição de mãos sobre os samaritanos que haviam se convertido através do ministério de Filipe, conforme está registrado também lá em Atos 8:14. Nós não sabemos quando ele deixou Jerusalém, mas parece que ele trabalhou na igreja de Éfeso e de lá foi exilado para a ilha de Patmos por causa da sua fé. Olha que grande resistência, que grande lutador foi transformado o apóstolo João. Né? Ele simplesmente se transformou em outra pessoa, tal a sua coragem, a sua defesa do evangelho, a sua luta por proclamar que Jesus é o Cristo, né, o Verbo vivo de Deus. E ele foi um dos escritores mais prolíficos do Novo Testamento, depois de Paulo. Ele escreveu o Evangelho de João, como eu disse, 3 cartas, primeira, segunda e terceira carta de João, e o Apocalipse. Uma pessoa só pode ter inspiração para essas obras tão marcantes, tão maravilhosas, se teve realmente a sua vida transformada pelo Mestre. Quando João escreveu o seu evangelho, ele tinha um propósito bem claro. João fez uma seleção dentre um número maior de sinais disponíveis, com o propósito, ao narrar esses fatos, de levar os seus leitores a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ele tinha um propósito muito claro ao escrever seu evangelho. E ele diz, né, que mesmo que se juntasse todos os livros do mundo, não dariam para se narrar tudo que Jesus fez no seu ministério. As 3 cartas, né, João escreveu a sua primeira carta como um tratado para combater as atividades de falsos mestres que haviam rompido com a igreja, estava tentando seduzir os fiéis. Era um alerta, era uma carta doutrinária. A segunda e a terceira carta de João foram escritas para igrejas locais com preocupações específicas. E o Apocalipse, esse último livro do cânon bíblico, é do mesmo caráter profético que distingue os livros de Daniel e Ezequiel. Ele tem o mesmo nível e teve o objetivo de animar e estimular os crentes em tempos de perseguição e dificuldades. Ele mostra que Deus é soberano e no fim intervirá de maneira catastrófica para cumprir sua boa e perfeita vontade. João concluiu Apocalipse com a visão dos novos céus e da nova terra, onde os crentes reinarão com Cristo eternamente. E João escreve o livro de Apocalipse da ilha de Patmos, como ele mesmo menciona. Ele estava recluso, ele estava preso na ilha de Patmos, numa tentativa das autoridades de silenciá-lo para sempre,
para ele nunca mais falar em Jesus. E olha o que acontece. O próprio Deus, né, se revela a João e cita para João as coisas que ele deveria escrever, ver e escrever para os crentes que estavam passando aquele momento de perseguição e dificuldades. Ainda que o mundo inteiro queira calar a sua voz, se Deus levantar você para um propósito, você vai permanecer nele até o fim e Deus vai cumprir o seu propósito na sua vida. João foi o único apóstolo de Jesus a ter morte de modo natural. João provavelmente viveu até quase 100 anos, ou aproximadamente 100 anos. Depois ele sai da ilha de Patmos e, segundo alguns estudiosos, ele vai ser bispo da igreja de Éfeso. E ele morre de morte natural. Mas João foi um homem de um profundo conhecimento espiritual, de profundas revelações de Deus para ele. João teve experiências muito íntimas com o Senhor. E ele foi dotado de disposições efetivas que o levaram a ser um discípulo que Jesus particularmente amava. Esse amor tanto caracterizou que somente na sua primeira carta ele emprega nada menos do que 50 vezes a expressão amar. Uma carta pequenininha, irmãos, de poucos capítulos. Há uma tradição que João permaneceu em Éfeso até a idade extremamente avançada, e Jerônimo relata que quando João tinha de ser carregado para as reuniões cristãs, porque já estava bem idoso, ele costumava repetir por muitas vezes: filhinhos, amai-vos uns aos outros. E esta é a mensagem que João quer transmitir para nós, enquanto estudamos suas 3 epístolas durante esse quadrimestre. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Irmãos, quanta falta tem feito o conhecimento desse amor. Quanta falta faz nos dias atuais pessoas que amam verdadeiramente, que amam sem interesse, que amam com o amor de Jesus as pessoas. Como nós temos muito para aprender com o apóstolo João. E eu gostaria que você seguisse esses nossos estudos. A cada domingo nós vamos falar de um aspecto, das cartas, do ministério de João. E eu creio que Deus há de nos dar a oportunidade de aprendermos muito com ele. E eu queria deixar então para você refletir esta semana. Em que aspecto eu preciso melhorar o meu temperamento? Queridos, quando Deus nos visita, quando Deus nos salva, Ele nos transforma, mas Ele nos usa como somos, como fomos criados por Ele, mas nos melhora. Então, há aspectos nos temperamentos, em todos os temperamentos, que precisam ser trabalhados para se tornar melhor. Então, é nós nos conhecendo cada dia mais profundamente, deixando que Deus nos visite, nos sonde, para que nós possamos perceber quais são os aspectos que precisam ser transformados através de uma maior convivência com Jesus. Será que eu tenho facilidade de explodir? Qualquer coisinha me faz explodir? É o famoso pavio curto? Será que eu sou intolerante? Principalmente com aquele que pensa diferente de mim? Será que eu sou ambicioso? Disfarçado de espiritual? Será que eu tenho um espírito vingativo? Que Deus possa falar ao nosso coração, que nós possamos estar deixando que o Espírito Santo nos esquadrinhe, para que nós possamos alcançar um temperamento que possa servir melhor à causa de Cristo. Deus te abençoe e te guarde. Excelente semana. Amém.